Oi, bom dia, tudo bem? Meu nome é Amanda e eu vou estar falando agora um pouquinho para vocês sobre o primeiro jogo multiplayer conhecido na história, que é intitulado de Tênis para Dois. E daí, como é que funcionava, né, Tênis para Dois? Ele foi criado e projetado pelo físico William Higginbotham em outubro de 1958 e ele foi inteiramente ali projetado num computador analógico ainda durante um período que para mim foi muito rápido, de apenas 3 semanas. E daí o que é que acontecia? Qual que era assim o verdadeiro intuito de William com a criação daquele jogo, né? Ele queria mudar um pouco a forma como as exposições ganhavam espaço no seu ambiente de trabalho. Ele trabalhava para um laboratório, sempre eram feitas muitas exposições, etc. Mas ele sempre achava que o caráter das exposições era muito estático, era aquela coisa pouco interativa e muito entediante. E daí, dessa forma, ele revolucionou isso através da criação de seu jogo, e daí a primeira mostragem do seu jogo para o público ocorreu exatamente numa das exposições desse laboratório em que ele trabalhava, que foi a exposição anual do Laboratório Nacional de Brookhaven. E daí, criado, né, ali em outubro de 1958, o jogo ele tinha a visão de que se assemelhava muito ao que uma pessoa via de lado de uma quadra de tênis convencional. E daí, como é que funcionava, né? Era um console, assim, que vocês vão ver no próximo slide. Parecia uma espécie de mesinha, etc., em que os jogadores, eles iam, através de dois botões, mudando os ângulos que estavam ali guiando as jaquetes imaginárias para bater e rebater as bolas, né? Mas daí, qual que era o grande diferencial, além de ser, né, obviamente, multiplayer, que era jogado por duas pessoas, cada jogador de um lado da quadra ali, era o fato de que as características daquele jogo, a forma como a bola se movimentava, o seu trajeto, como ele era mostrado na tela, se assemelhava muito a física real, a maneira como as leis da física funcionam mesmo na realidade, algo que nunca tinha sido visto antes. E daí, dessa forma, como era de se esperar, né, o jogo foi um tremendo sucesso, principalmente ali entre o público mais jovem, que formava grandes filas na exposição, só para ter aqueles minutinhos ali de poder experimentar, né, essa experiência. Sendo que, infelizmente, logo após a exposição, esse jogo ele foi desmontado para que suas peças pudessem ser utilizadas em outros projetos, etc. E ele acabou ficando ali esquecido por algumas décadas. Mas daí, qual foi outro jogo que ganhou notoriedade depois dele, né? Um jogo que ganhou bastante notoriedade depois dele foi o Space War, no início da década ali de 60, etc. E ele foi intitulado como o primeiro jogo a ser, assim, realmente reconhecido e recriado pela comunidade de computação da época, marcando, assim, um marco histórico e atemporal para a computação, né? Bem, o jogo ele consistia numa mistura ali entre jogos de tiro e jogos de estratégia, e ele foi criado por nada mais, nada menos do que pelos estudantes da época do MIT, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que tinha um projeto da universidade que devia ali mostrar toda a capacidade de um supercomputador que estava em voga na época, intitulado de PDP-1. E daí esse jogo deveria usar todo o potencial desse computador. E daí, como que esse jogo realmente funcionava, né? Ele foi inspirado numa série de livros de ficção científica do americano E. Doug Smith. E, como já diz o nome, né? Ele se tratava de uma grande batalha espacial. E o que é que acontecia? Tinham dois jogadores, respectivamente duas naves, e daí elas tinham que se atacar ali, destruir as outras, etc. E quem destruísse a outra primeiro ganhava a partida, sendo que isto simplesmente não bastava. O que acontecia?
além daquele empate entre as duas naves, etc., os jogadores eles também tinham que desviar de estrelas, proteger sua nave, criando uma atmosfera que era muito legal, assim, muito diferente, e que depois serviu de inspiração para jogos famosos que a gente tem hoje em dia, como é o caso de Asteroids, né? E daí o que aconteceu? Ao contrário do outro, graças a Deus ele não foi desmontado, a gente ainda tem ele ali intacto, etc. E ele hoje em dia está conservado no Museu da História do Computador, na Califórnia, dos Estados Unidos. Então, assim, se for para a Califórnia, ainda dá ali para visitar. E mesmo devido ao alto preço, né, do supercomputador e da impossibilidade de importar esse jogo para outras máquinas da época, porque ele era um jogo muito pesado, enfim. Mesmo ele não ter sido assim amplamente comercializado, devido a esses problemas que eu comentei, devido a essa capacidade dele de inovação, essa tecnologia nova, esse jogo que era tão diferente, né? Ele mesmo assim ficou muito conhecido e é conhecido até hoje com grande destaque.